E nisso que a gente foi voltar, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu via o meu irmão pequenininho no consultório de um médico. E eu via o meu irmão entrando lá, meu pai e minha mãe, e a conversa acontecendo, e eu lia na porta o nome desse médico, Dr. Bernardo Gontijo. E de repente eu acordei da visão e o Espírito Santo falou assim comigo: você tem que ir nesse médico. Por isso que Deus é um Deus tão sobrenatural. Deus é capaz de nos dar uma visão para nos mostrar onde que a gente tem que ir. Não é possível. Você teve uma indicação médica do próprio Senhor. Do próprio Senhor. O Senhor te mostrou num sonho? Foi um sonho ou foi uma visão? Foi uma visão. Foi uma visão. Eu tava dentro do carro, Estava meu dentro pai do carro, dirigindo, teve essa visão. e eu tive essa visão. Olha E aí só. eu virei pro meu pai e falei assim: pai, quando eu era criança aconteceu isso, contei o caso. Ele falou assim: aconteceu, mas você não tava com a gente. Eu falei assim: Deus falou comigo que a gente tem que ir nesse médico. Só que eu não sabia nem se o médico estava vivo. Sim. E quando eu cheguei lá, ele é um médico de doenças raras. E quando eu cheguei, ele falou assim: olha, Lu, pelo que eu tô vendo, parece ser uma doença muito, muito, muito rara. Mas é muito rara. E a gente vai fazer uma biópsia, já era a minha 4ª biópsia. Falei assim: a gente vai fazer uma biópsia e vamos ver se é. E aí, quando eu fiz, deu pela primeira vez biópsia assertiva. E aí, nisso, esse médico sentou comigo e ele falou assim: Lu, eu tenho uma boa e uma má notícia. Era sempre assim, boa e má notícia. Aí falou assim: a boa notícia é, a gente descobriu o que você tem. E aí ele foi falando o nome da doença, uns 20 nomes que eu nunca consigo decorar de tão grande, porque vai juntando, né, inflamação do não sei o que, do não sei o que. Ele falou assim: já pegou seu corpo todo e a má notícia é, não tem cura. Então, não tem cura. E você já passou por essa fase, né, que já tomou o seu corpo, e agora a gente vai tentar diminuir a velocidade da doença, mas não tem o que fazer. E esses hematomas que você tem, que eram muitos, falou assim, nunca vão sumir. Os que você tem vão ficar no seu corpo para sempre. Enquanto você viver, você vai ter isso. Isso era o diagnóstico que você recebeu. Isso. E o que acontece com essa doença? Primeiro, ela inflama as veias começam a se romper, ela continua num processo inflamatório do corpo, inflamam os órgãos, e quando os órgãos se rompem, é fatal. E aí ele falou assim: olha, você é um diamante preto, é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Por isso que nenhum dos outros médicos descobriram que você tinha. Porque isso é uma doença que ninguém jamais pesquisa. Acho que foram, se eu não estou enganada, foram 6 casos no Brasil que já foram, né, assim, até hoje. E aí ele falou assim: então você é um diamante preto. Agora, eu vou ter que te dar um remédio que é um dos mais raros. Que é um dos mais que raros. Existe assim, exatamente. Você tá dentro de uma raridade. Né? Ele falou assim: eu vou ter que te dar um remédio que você teria que fazer um teste para tomar ele. Mas a gente não tem tempo pra você fazer esse teste, né? Demora mais ou menos 30 dias o teste. Então eu vou arriscar e eu vou te dar um remédio antes. Aí ele brincou assim: mas não é possível que você é um diamante rosa, porque esse remédio, 0,001% da população é intolerante a ele. Não, você não vai ser um diamante rosa, né? Falou: pode tomar. Eu era o diamante rosa. Eu não podia tomar o remédio. Olha isso, meu. E quando eu tomei o remédio, meu fígado inflamou. E aí foi o meu primeiro órgão a inflamar. Com isso tudo, eu apresentei e ministrei e preguei o Congresso Moças Diante do Trono. Profetizei cura para muitas jovens, orei por muitas jovens, porque eu entendo que não é porque eu tô doente que Deus não é um Deus que cura. Deus é independente como eu esteja. Ele sempre é. E nesse processo todo eu recebo uma ligação lá de Manaus. E aí eu não tava atendendo as igrejas mais em viagem por 2 motivos. Ninguém tava, porque era Covid. Sim. Eu recebo uma ligação de uma pastora de Manaus, de uma agenda que tá marcada, né, antes de eu adoecer. E ela falou assim: oi, Lu, tudo bem? Eu tô ligando pra... Aí eu pensei, né, cancelar, Covid. Ela falou assim: pra confirmar. Olha isso. E aí ela me liga, eu tô ligando pra confirmar. E aí eu tava pronta pra falar com ela, né, pastora? Infelizmente eu não vou poder ir e tudo. E aí quando eu fui falar com ela, o Espírito Santo falou assim comigo: você vai. Eu falei: quê?
Por isso que é lindo ver essa vida com Jesus, porque é muito doida, é uma montanha russa, só que só vive milagre quem aceita viver o impossível. Eu entrei e tinha um cara tomando soro na veia, o que eu achei que era soro na veia, e uma enfermeira, e eu falei assim, o senhor passou mal? E esse cara virou e falou assim, não, eu não passei mal não, eu tô fazendo minha última sessão de quimioterapia. Eu falei, quê? Ele falou assim, eu não quis deixar de vir. E eu tenho um câncer terminal. Eu tenho um câncer de 11 centímetros. E eu vim pra cá e eu tô fazendo minha última sessão de químio. E quando ele falou isso, eu esqueci que eu tava doente. E eu saí correndo, eu ajoelhei nos pés dele e eu comecei a orar. E eu orava e eu falava, Senhor, cura a vida desse homem, Deus, cura a vida desse homem. O Senhor morreu na cruz pelas nossas dores e enfermidades também, Senhor, cura a vida dele. E eu orava por ele. E de repente a pastora encostou em mim e ela falou assim, Lu, sua banda já tá lá em cima, os meninos já estão tocando. Eu saí correndo, eu falei assim, você tá curado, você crê? Aí ele, amém. E eu saí correndo e fui ministrar. E quase 99,9% dos congressos eu faço o louvor e a pregação, mas nesse era só o louvor. E aí eu falei assim, eu ministrei, foi um poder, assim, poucas vezes eu senti esse poder do Senhor nessa ministração. Eu acho que literalmente, né, era entre vida e morte ali. Sem dúvida. E quando terminou a minha ministração, eles falam, com vocês o pastor da noite. E entra o cara. Meu pai. O cara, gente, pensa, a ministra do louvor tava doente e o pastor tava morrendo de câncer. Muita luta, meu pai. E aí nisso, ele vira e falou assim, tem 11 anos que eu luto contra o câncer e eu já tô no estágio terminal, mas enquanto eu viver, eu vou fazer o que Deus me chamou pra fazer. E ele começou a pregar e eu lembro que eu falei, nossa, 11 anos que as pessoas oram por ele, quem sou eu? E saímos de lá. Eu voltei, né, pro lugar onde eu tava e quando eu fui tomar banho, assim como no começo desse testemunho, eu tirei a roupa e eu não tinha mais nenhum hematoma. Enquanto eu orava para que outra pessoa fosse curada, Deus me curou. E o mais lindo, pastor, é que quando eu voltei, eu liguei pro meu médico, eu falei assim, doutor, eu fui curada. E ele falou assim, olha, não tem como, você tá tomando seus antidepressivos? Ele tinha me dado pra eu entender a situação. Eu falei, não tô, porque eu não tô precisando disso. E eu não sou contra quem toma, não mesmo, claro. Mas eu tava tranquila com a situação. Eu falei assim, eu fui curada. Ele falou, não tem jeito de você ter sido curada, isso é uma doença que não tem cura. Eu falei, quando eu voltar, você vai me ver, eu fui curada. E quando eu voltei, ele e os 15 médicos atestaram que eu fui a primeira pessoa a ser curada dessa doença. E eles falam, né, que doenças que são autoimunes, como a que eu tive, elas não podem ser consideradas cura antes de 5 anos. Sim. Elas precisam ser chamadas de remissão. Mas o próprio médico disse, no seu caso, Lu, só pode ser uma cura mesmo, você tem uma fé muito grande, porque mesmo que houvesse uma remissão, seria impossível os hematomas sumirem. E, para finalizar, nesse dia que eu recebi o atestado de cura, eu tava lançando a música Tudo é Possível, que foi a música da história, e eu recebo um WhatsApp. E esse WhatsApp falava assim, oi Lu, tudo bem? É o pastor que ministrou com você em Manaus. A pastora Luciana, que era a pastora que nos convidou, me passou seu número e eu queria que você visse esse documento que eu tô te mandando. E quando eu abri o documento, falava assim, e nenhuma célula cancerígena se encontra mais presente. Meu! Esse é o nosso Deus. Gente, ó.